Barraco Filosófico. Então, oi, gente, pessoas que acompanham o nosso programa do Barraco Filosófico. Hoje a gente trouxe um assunto muito, assim, não só importante, que é muito importante, mas também muito adequado a esses tempos, né, que a gente está vivendo de pandemia, que é uma filosofia para o fim do mundo. Oi, César. Oi, Fernanda, tudo bem? Parceiros também da internet, pelo canal, espero que estejam todos bem. E apesar do título do nosso barraco de hoje, uma filosofia para o fim do mundo, não há motivos para pânico. Nós vamos falar a respeito desse tema e de como ele se apresenta de diversas maneiras no nosso cotidiano. O Apocalipse da Bíblia, que é o texto talvez mais popular a respeito do assunto, todo mundo, de certa maneira, conhece, se não leu, já ouviu falar. É um texto que, em vários aspectos, é tratado como uma história de horror. Então, vamos ver isso, se é o que se sustenta dentro da nossa conversa depois, no final. E o livro do Ailton Krenak, que é um filósofo indígena, digamos assim, né? Eu não gosto de usar muito a palavra índio, eu acho que a palavra índio tem uma carga muito negativa. Indígena eu acho que é mais interessante, ou nativo brasileiro, né? Que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livrinho pequenininho. Que tem muita gente que usa povos originários. É um livro pequenininho, que é recente, da Companhia das Letras, com um conjunto de textos dele, falando sobre a questão do fim do mundo do ponto de vista do indígena. Ideias para adiar o fim do mundo. O autor é Krenak, né? Só pontuando para o pessoal da rádio. Ailton Krenak. Krenak é o nome do povo, né? Os indígenas, eles têm esse costume de ter um nome e o sobrenome deles é o nome da aldeia ou do povo, né? No caso, Krenak é o nome da aldeia do povo, desse povo indígena, e o nome do autor é Ailton. Para quem não se lembra do Ailton, ele é aquele indígena que pintou o rosto de preto numa daquelas sessões da Constituinte em 87, né, onde ele foi denunciar a violência contra os povos indígenas, aquela coisa toda. Ele ganhou muita notoriedade naquele período. E desde então ele tem se tornado um ativista dentro da causa da preservação do meio ambiente, dos povos indígenas, nativos e tudo mais. A ideia do Krenak, vamos começar por ele, depois a gente fala dos outros. A ideia do Krenak é que os povos indígenas já estão vivendo o fim. Eles já estão vivendo esse fim de mundo há 500 anos. E que eles estão resistindo a esse fim do mundo. E que nós que agora estamos preocupados por causa da questão ambiental, de que talvez esse fim de mundo esteja próximo, mas eu falo, olha, escuta, vocês só estão percebendo isso agora? É uma coisa que nós já percebemos há muito tempo, né? E dessa maneira, ele acredita, e eu penso que é verdade, que a maneira do indígena encarar essa questão tem muito a ensinar aos povos civilizados, de que a questão do fim é uma questão muito mais complexa do que simplesmente um meteoro que cai na Terra ou uma hecatombe nuclear. Lógico que esse tipo de coisa são eventos que são levados em consideração quando a gente pensa em fim de mundo, mas há muitos tipos de fim de mundo. E o fim de mundo, do ponto de vista do indígena, é uma coisa que eles estão enfrentando há muito tempo. E eles têm muitas coisas a nos dizer a esse respeito. Né? O número de indígenas no Brasil, mas o número de indígenas aumentou nos últimos tempos. Né? A população tem aumentado, a população. Isso quer dizer que então o mundo não acabou necessariamente. Né? Existia um modo de viver, né? Uma subjetividade indígena que desapareceu e continua desaparecendo. Esses povos, eles enfrentam o desaparecimento dessa cultura e
dessa condição, desse modo de vida cotidianamente. Eu não consegui achar ou me aprofundar quando o Krenak fala sobre sustentabilidade como mito. Se pudesse explicar melhor. Sustentabilidade, ela não é, do ponto de vista ainda tecnológico, da atual condição da sociedade mundial, né? Ela não é realmente sustentável. Né? A sustentabilidade é só uma palavra, porque, na verdade, não é sustentável, nada é sustentável. Quando a gente fala assim, olha, queremos energia limpa, olha, a energia hidrelétrica é uma energia limpa. É limpa em termos, né, cara pálida? Só aquela lâmina de água que vai cobrir uma área extensíssima de território para gerar energia já é uma grande perda. Né? E houve perda ali. Se houve perda, não é sustentável. Sustentabilidade é um produto, é uma ideologia, mas no final das contas é um produto. É como você enfeita um produto novo, é como você diz que essa fibra nova é uma fibra sustentável, porque quando se fala de sustentabilidade na academia, fala-se sempre da viabilidade econômica dessa sustentabilidade. Então, dentro do nosso contexto capitalista, é mais um produto, porque a fibra agora, dessa Lyocell, ou a fibra de um tecido novo aí que está bombando agora na internet, é um tecido feito de celulose. E celulose no Brasil não é sustentável. É melhor você ter um tecido feito de algodão, que tem impacto muito menor no meio ambiente, porque dependendo da conta que você fizer, você vai chegar num resultado diferente. E a literatura hoje sobre tecido sustentável é uma literatura financiada pelo lobby madeireiro, pelos lobbies que plantam eucalipto, que é uma monocultura extensiva, que destrói o solo e tem um impacto muito ruim. Mas, no final das contas, para quem está olhando o Instagram e comprando a camisa nova, é um produto sustentável, né? Por aí. É mais um produto. Então dá para dizer, Apolo e César, né? Então não adianta falar de um capitalismo predador como esse, né? Com altíssimos padrões de consumo e de exploração da natureza e tal. Esse não tem como, né? Qualquer coisa que se diga de um capitalismo sustentável é meio uma conversinha assim para dar um brilho, né, no produto. Tem que repensar o sistema de produção. No fim das contas, os povos indígenas continuam sofrendo da mesma maneira. Então, onde está essa sustentabilidade? Né? Que não permite que o indígena viva o seu modo de vida. Eu ia comentar que tem uma das disciplinas da matriz do bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC é desenvolvimento e sustentabilidade. E eu fiz essa matéria com um professor marxista que apresentou um autor para gente, que eu achei o conceito dele de sustentabilidade muito bom, porque endossa essa ideia de sustentabilidade como mito, no sentido, é o Georgescu. E o Georgescu, ele fala que a única fonte de energia renovável é o sol, mas não energia solar, mas o sol através da fotossíntese. Então, quando uma planta, ela absorve a energia do sol fazendo a fotossíntese e a gente se alimenta dessa planta e gera trabalho, isso é uma energia sustentável. Qualquer outra energia não é sustentável. E aí, isso vai muito contra a ideia da sociedade capitalista do maquinário, né, de fazer a roda da produção girar através de fontes massivas de energia. Se a gente pensar na lógica dos povos originários, eles estão muito mais entrelaçados com essa ideia do Georgescu de sustentabilidade, porque o trabalho vem da fotossíntese das plantas que os alimentam, né? Eu acho que nesse conceito puro que você está colocando dos indígenas, sim, pode dizer que ele é sustentável, mas a forma de vida, eles estão ali na mata, mas assim, como que eles vão produzir? Então, já vi vários projetos que ensinam, por exemplo, eles a produzir peixes e ter áreas e ensinar eles a ter uma forma de produção que não precise degradar ali no meio da mata. Mas eu acho que o principal é o que a Fernanda estava colocando, que é o modelo capitalista. A gente produz, tem a lógica da produção de alimentos para toda
a população, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um acúmulo para lucros. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, eles estavam jogando litros e litros de leite fora, para não diminuir o valor, né, do preço, por causa do preço. Então, o problema está nesse excedente, eu acho. Porque tem a necessidade de produção. Agora, como fazer isso de modo que tenha não uma degradação ambiental, né? A sustentabilidade seria tentar manter um equilíbrio disso, né? Pensando na lógica agrária e ambiental. É essa linha, né, de produção, porque precisa alimentar a população. Como é que vai fazer? Eu acho que tem muito a ver com essa questão do modo de produção, né? Se a gente pensa em latifúndio ou se a gente pensa em agricultura familiar, o que está mais próximo de um modo de vida ecologicamente correto, ou de acordo com o meio ambiente, né? O que agride menos o solo, o que desmata menos, evita erosão. E aí a gente pode pensar a lógica do latifúndio presente no Brasil desde a colonização, ela vai na contramão dessa preservação ambiental. Particularmente, acho, para mim, não é comparável o modo de vida, né, dos indígenas com a nossa população, com a sociedade moderna. Eu acho que nesse sentido que você estava falando do modo de produção, sim. Então, a monocultura, a gente sabe que ela degrada o solo, tem todo um ciclo aí de questões que ela é totalmente degradante. Eles usam o solo até o limite, daí quando não é possível mais, eles abandonam, vira pasto, e assim vai uma cadeia de degradação. Porém, no entanto, o modo de produção orgânico, alimentos orgânicos também, o pessoal da área de área agrária fala que não seria possível produzir alimentos nesse sistema orgânico para conseguir alimentar toda a humanidade, toda a população, né? A tecnologia na agricultura ela é importante, não precisa mais de vastas áreas para poder produzir como se precisava antigamente. Então, hoje você, numa menor área, você consegue produzir, ter uma produtividade maior, mas ainda tem o problema do capital, que é o quê? Visando o lucro e o acúmulo. E ainda tem uma população, milhares de pessoas passando fome no mundo. Então, assim, a distribuição, a questão do sistema capitalista. Pelo que a Ana Bueno está falando, parece que nós precisamos viver um fim do nosso mundo para podermos reinventar, renascer um mundo novo, né? Porque... isso eu acho. Com certeza. Eu quero colocar. Acho isso perigoso. Exatamente, acho que a proposta do que o Krenak ele traz, que antes da gente até falar em sustentabilidade, então a gente tem que se colocar como natureza. Então, enquanto o ser humano não se colocar como parte, ele ainda não vai conseguir falar sobre sustentabilidade. Então, é como se o homem fosse superior e a natureza estivesse a serviço para o homem. E, ao contrário, é o homem a serviço da natureza. Nós, brancos, urbanos, também estamos, de alguma maneira, sentindo aí o fim de mundo com pandemia, com essa coisa toda, né? Como pensar a sustentação das pessoas nessas condições, renda básica, renda mínima, questão dos alimentos. Enfim, o nosso mundo, se não está acabando, ele está sacudindo, né? E sacudindo muito, e pode cair, né? A questão da sustentabilidade, e aí eu acho que o Krenak também trata disso, ela nasce nos anos 60, com os movimentos ecoambientalistas, muito ligado a ecossocialismo e tudo mais, como consumo sustentável. Era o consumo sustentável, e o consumo sustentável estava muito atrelado à ideia de que você consome, tira da natureza alguma coisa e você faz uma compensação. Você devolve para a natureza algo equivalente, ou seja, você tirou tanto de árvore de um lado, você vai plantar do outro. Você criou tanto de gás carbônico, de ozônio, você vai fazer uma compensação nisso. Porque parece que quando fala sustentabilidade, é um modo de vida atrelado à natureza, como os índios. E, na verdade, não. É atrelado ao sistema sociocapitalista dessas ONGs que nos anos 60 eram muito fortes. Eu tinha visto essa notícia no jornal e peguei aqui, está dizendo o seguinte, com a pandemia diminuiu a produção de lixo, não só o lixo na rua, né? O lixo na rua diminuiu 6%, mas os resíduos dentro de casa diminuíram 12% os resíduos residenciais e aumentou em 25% a coleta seletiva. É incrível, né? A poluição em Wuhan
eu vi um vídeo mostrando antes e depois, é absurdo, que ficou limpo o céu. Isso também volta de novo para a questão dos cuidados, né, Paula? Do trabalho do cuidado. Total. Porque o trabalho de fabricação, que é o que a gente está acostumado a fazer em fábrica, ele é um trabalho que ele parte de um pressuposto de dominação da natureza. Então, o que a gente vai fazer é ferrar mesmo a natureza, não tenha dúvida. O trabalho de sobrevivência, o trabalho de labor, o trabalho doméstico reprodutivo é um trabalho de sobrevivência. Então, você se encara até como animal, que é o que a Hannah Arendt fala, e como animal você faz parte de um ecossistema. Você não domina o ecossistema. Então, é importante revalorizar o labor ao invés de considerar uma coisa secundária e inferior. Certeza. Talvez nesse fim de mundo que a gente esteja vivendo, signifique viver num outro mundo em que o labor, ou seja, os trabalhos básicos de cuidado, tenham muito valor. Isso é uma questão até para a gente estar atento, assim. A Silvia Federici fala muito sobre isso, tipo, é uma oportunidade, porque isso vai provavelmente desencadear numa valorização do trabalho laboral, mas a chance do patriarcado se apropriar disso e deixar as mulheres de fora de novo é muito grande. Assim, extrapolando, pensando utopicamente, que a gente tem uma valorização do trabalho laboral, reprodutivo e etc., a gente pode até pensar na possibilidade das mulheres começarem a fazer trabalho de fabricação e os homens começarem a fazer trabalho de cuidado. Essa percepção de que o labor não vale e que o que vale mais, o que faz a pessoa humana é o trabalho exterior, a casa, não é o trabalho de cuidado. Então, se isso acontece numa relação invertido, né, um homem que fica em casa e a mulher que sai, esse casal, mesmo sendo um homem e uma mulher, está reproduzindo essa percepção patriarcal. Então, não é um matriarcado, é um patriarcal com personagens um pouco deslocados. Eu estava vendo nos grupos de paternidade, né, os problemas dos homens, por exemplo, que eu via, era assim, o cara queria ter uma presença na vida do filho, ali no cuidados com o bebê, mas toda vez que ele tentava fazer isso, desde o nascimento do filho, o filho era tirado do braço dele, porque ele é homem. Homem não sabe fazer isso. A avó, a tia, a mãe, não, você não sabe. O neném chorou, tira o neném do pai. Ele está ali para prover. Ele está ali para prover, ele não está ali para ter sentimento. Não é o lugar do homem elaborar as próprias emoções. O homem está ali para produzir, para ter um salário da porra. Exato, é a lógica de que a mulher é responsável pelo cuidado até emocional, né? Hoje, nessas mudanças, nessas dinâmicas das famílias, quem vai sofrer o peso da desvalorização do labor também pode ser um homem quando é ele que está mais dedicado à casa e aos cuidados. Num dia, nós podíamos ir para a rua, podíamos conversar, podíamos ir para a escola, podíamos fazer os nossos trabalhos, gastar o nosso dinheiro, etc. E no dia seguinte não podia mais. Essas coisas são pequenos apocalipses que vão nos mostrando que talvez o fim de mundo não seja uma coisa que está tão distante assim. Um fim de mundo absoluto é o que as pessoas têm medo. Mas o fim de mundo pode não ser absoluto, que é o caso, por exemplo, do fim do mundo dos indígenas. É um fim do mundo que não é como uma grande explosão, como eu acho que eu já li em algum lugar, mas como um suspiro, né? Um fim do mundo lento, um fim do mundo quase uma tortura. Então, esse fim de mundo que nós temos tanto medo, talvez ele já esteja sempre acontecendo. Quando as coisas mudam do ponto de vista da realidade, como acontece agora com a nossa pandemia, né, mundial, acabou o mundo. Em algum momento, alguma coisa acabou com essa pandemia. É o que o pessoal está falando agora, o novo normal. Né? Temos um novo normal. O normal nosso, pós-pandemia, não vai ser o mesmo normal do antes da pandemia. Como vai ser esse novo normal, ninguém sabe ainda. Mas com certeza não vai ser igual ao anterior. Então, essa ideia de que a existência ela é eterna e que esse fim de mundo seria um fim de mundo absoluto, eu acho que pode não ser bem isso a ideia do fim de mundo, mas sim o fim de um período, um fim de uma realidade e que vai ser substituído por outra.
que é isso que também nós vemos na fala do Ailton Krenak. Pensando sobre isso, né, que o Krenak, ele fala um pouco do antropoceno, né, desse período, e pensando sobre antropocentrismo, que é o ser humano como centro do universo, o resto é o resto, e daí me lembrou também o Bernard Stiegler, não sei como se fala, não me lembro agora. Stigler que fala. Stigler, que ele fala que só a economia contributiva poderá superar o antropoceno e permitir que o ser humano deixe para trás os processos entrópicos que correm o risco de destruir a vida. Me remeteu muito àquele movimento antropofágico dos anos 20, lá do Oswald de Andrade, e daí eu tenho duas perguntas para o César, para ajudar e contribuir nessa discussão. Para adiar o fim do mundo, seria o momento deste retorno do movimento antropofágico, talvez, se reinventar, sei lá, no sentido da existência humana, no mundo comum, mais comum a todos, né? Realinhar com uma nova Pangeia, o retorno de Gaia. E a segunda pergunta, é possível um mundo comum, né? Bilhões de pessoas, um mundo comum? Eu não vejo a antropofagia tão claramente associada na discussão desse futuro. Quando o modernismo, o pessoal do modernismo da semana de 22 propôs a questão da antropofagia, era uma maneira, digamos assim, de se construir uma identidade nacional, que é uma ideia que a gente ainda não terminou de fazer, não terminou de construir. A gente ainda está muito mais colonizado, né, recebendo a informação que vem de fora e nos apropriando dela de maneira integral, né? E o que o modernismo diz, não faça isso, você devora isso e digere isso e recria isso. Não sei se nesse mundo globalizado que nós temos hoje, essa questão da identidade consegue se tornar geral, consegue ser tão plena, né? Me parece que a pressão por uma escolha, por uma impostura, digamos assim, de uma cultura predominante está mais intensa ainda do que era antes. Não sei se essa aldeia global não atropelou essa ideia, né? Não sei até que ponto a gente consegue continuar sendo antropofágico sem ficar naquela questão dos nacionalismos, sabe? Que eu acho que vão ter cada vez menos significado no futuro. Quanto à outra questão, que é o mundo comum, né? Se é possível um mundo comum, eu acho que ele só é possível através da tecnologia. Seria necessário que o uso da tecnologia fique ainda mais intensivo para que nós possamos ter um mundo comum. Sem a tecnologia, ele é impossível. A gente vai facilmente nos segregarmos dos outros grupos e vamos construir as nossas próprias histórias. E essa ideia do mundo comum é uma ideia que também está um pouco vinculada com a questão do capitalismo. Não, eu gostaria que não. Eu gostaria que o mundo não fosse assim tão comum, que a gente tivesse as nossas particularidades. Eu ainda sou um homem do século XX, não consigo ainda enxergar o futuro como uma aldeia global, como foi vendido para nós. A questão do mundo novo, pela perspectiva que foi colocada de destruição do que está posto, né? Eu vejo muita similaridade com o discurso nazista nesse sentido, que era um discurso de destruir todo o status quo que se tinha e criar uma nova ordem a partir da perspectiva estética, ideológica e técnica que eles tinham e que a gente sabe que era nefasta e que a gente vê, inclusive, no governo atual. E aí faço o link com o que a Paula estava falando. Se a gente vai mudar o sistema para um outro sistema, e esse sistema continuar sendo o sistema do patriarcado, o sistema da elite, de um modelo de sociedade absolutamente excludente, eu acho que a gente vai estar construindo, na verdade, mais do mesmo ou pior, né? Se utilizando dessa crise para apresentar um sistema ainda mais agressivo. E eu queria voltar agora um pouco para a questão do fim do mundo, né? Quando o Homo sapiens africano chegou na Europa, onde estava o Neandertal,
o Neandertal deixou de existir. Porque no confronto, no contato do Homo sapiens com o Neandertal, né, o Neandertal era menos agressivo e tinha menos tecnologia para caça. Nesse encontro, o Neandertal deixa de existir em conflitos e também deixa apenas um rastro genético, né, na raça humana, no Homo sapiens moderno. E a gente também tem exemplos, né, como assim, a civilização que existia na Ilha de Páscoa, ela deixou de existir. E ela deixou de existir usando madeira para construir aqueles totens. O fim do mundo tem o tempo todo, né? Tem para os índios, teve para o Neandertal. O fim do mundo, tá certo? Tem na periferia, quando a mãe perde seu filho. O fim do mundo tem no centro também. O fim do mundo não tem só a ver com a nossa tecnologia agora, não. Porque outras civilizações com muito menos tecnologia já encontraram o seu próprio fim do mundo, tentando manter o seu modo de vida, né? Viver um fim desse mundo para viver um outro mundo, talvez com menos desigualdade, menos autoritarismo patriarcal, talvez com um pouco mais de usufruto democratizado, só será possível via tecnologia. E que isso é uma utopia muito antiga, inclusive essa foi uma utopia modernista, isso foi a grande utopia das revoluções do começo do século XX, assim, Cuba ela é resultado dessas utopias geradas pelas máquinas modernas, né, que fizeram todas as revoluções. Estou falando de Cuba porque eu acho que como resultado dessas grandes revoluções socialistas, talvez Cuba ainda seja o lugar mais admirável, né, dessas revoluções. É um país que resiste bravamente, que apesar de tudo, isso alguém disse em algum lugar, eu não me lembro, mas isso ficou na minha cabeça para sempre, que assim, que apesar de tudo, hoje em Cuba, nenhuma criança vai dormir fora de casa, nenhuma criança vai dormir na rua. E aqui no Brasil, vai ter criança dormindo na rua. Mesmo na pandemia. Posso pontuar algumas observações? Quando a gente estava falando desde a sustentabilidade e a questão de primeira natureza, eu lembro de primeira e segunda natureza, eu lembrei do livro do Carlos Walter Porto Gonçalves, que é o Descaminho do Meio Ambiente, os Descaminhos. Ele tem aqui o Homem na Natureza, a Natureza do Homem, tá, um dos capítulos, e ele vai falando justamente nesse ponto que a gente estava comentando, e aí ele até fala, e o indígena não é também o homem, né? Eu diria, então, refletindo, não seria fim de qual mundo? Dos mundos? De quais mundos, né? Eu acho que a gente está falando, né? E quando fala, por último, ele fala da questão da mudança do sistema capitalista, eu fiz um artigo e a minha reflexão sobre isso é justamente pensando, seria mudança de Estado, né? Eu acho que de Estado enquanto conceito, enquanto concepção de Estado, se você pegar no mundo a questão da organização das cidades e da sociedade, acho que nesse sentido, é isso. Então, César, muito obrigada por trazer essa questão é imensa, a gente aqui tem meia hora, 40 minutos para trazer isso para o nosso público, né, para o nosso ouvinte, para quem acompanha a gente, mas esse assunto é muito maior do que o tempo que a gente tem. Então, eu queria te agradecer e queria saber se você quer concluir de alguma maneira essa conversa. Eu fiquei devendo ainda falar sobre o Apocalipse Bíblico, vou tentar dar uma resumida agora nesses minutos finais, então. O que a gente vai encontrar, o tipo de texto que a gente encontra no Apocalipse é um tipo de texto muito comum na Antiguidade, não é uma novidade, né? Eles herdaram esse estilo dos egípcios, né? Os autores daquele período. Tem muitos textos apocalípticos na própria Bíblia, o Apocalipse não é o único texto apocalíptico da Bíblia, e se nós formos ver lá no Gênesis, nos mitos da criação dos judeus e dos cristãos, o Apocalipse, a Bíblia já começa com o Apocalipse, de certa forma, que é a expulsão do homem do paraíso, né? Depois você vai ver um outro Apocalipse na história do Noé, da Arca de Noé. Mais um Apocalipse geral, né? Digamos assim. Depois você vai ver um outro Apocalipse quando a família de Abraão, de Jacó, tem que sair de lá, da sua terra, para ir morar no Egito. Quer dizer,
toda aquela maneira de viver tinha que ser abandonada para adotar um novo caminho no mundo. Depois você vai ver um outro apocalipse na saída do Egito, né? E nos 40 anos que o povo ficou andando no deserto. Depois você vai ver outros momentos em que aquele povo vai passar por apocalipses, como, por exemplo, quando foi conquistado pelos babilônicos e levados cativos para a Babilônia. E depois foram conquistados pelos gregos e foram conquistados pelos romanos. Então a gente vai encontrar um monte de rupturas. Então, quando a gente chega num Apocalipse, no livro de João, né, Apocalipse de João, que é o mesmo João que escreveu o livro de João, lá no começo da Bíblia, ele vai narrar um Apocalipse futuro. Mas esse Apocalipse futuro não é necessariamente, como nós lemos, o Apocalipse geral. É um apocalipse que pode ter acontecido e continua acontecendo, é uma coisa progressiva. Algumas coisas acontecem individualmente, a Bíblia tem muito esse aspecto de ser individual, de não ser coletivo, né? Então você tem que entender o Apocalipse como mais um processo de mudança, como os outros que a Bíblia narra antes. Você vai perceber que a Bíblia é uma sucessão de passagens, né, que repetem, digamos assim, o conceito de passagem pelo Mar Morto. Né? Vamos dizer que nessa história mítica desse livro é uma sucessão de fins de mundo. Tem sucessivos fins de mundo. Uma sucessão de fins de mundo que não são em nenhum momento definitivos. E o próprio Apocalipse de João também não é definitivo. É uma mudança de rumo, é uma mudança de paradigma, né, que acontece porque, no fim, haverá herdeiros, né, ficarão herdeiros. Então, não é esse fim de mundo que vai acontecer que nem os dinossauros, vai cair um meteoro, vai destruir a humanidade. Não é isso que está lá no Apocalipse bíblico. Apocalipse, na verdade, a tradução da palavra quer dizer revelação, né? Acabou ficando com essa pecha de que Apocalipse quer dizer fim do mundo. Não, então eu posso dizer, então, que esse Apocalipse now que a gente está vivendo agora é uma revelação sobre os problemas a respeito do modo como se distribui riqueza, benesses, lazer, usufruto, qualidade de vida, que o capitalismo não deu conta de resolver isso. Então, a gente quer saber como é que as pessoas vão sobreviver com as suas pequenas empresas quebrando, como é que vão viver perdendo empregos, que alguns empresários chegaram a demitir. Então, parece que tem um sistema que não está funcionando muito bem para todas as pessoas, né? Nem todas as pessoas têm recursos para enfrentar uma crise dessa. E a gente tem que começar a pensar no coletivo. A gente finalmente entendeu que precisamos muito uns dos outros, né? Então, talvez seja a revelação a respeito da insuficiência deste sistema no qual a gente vive. Posso ousar dizendo isso? Eu acho que sim. O fato de nós estarmos passando por essa quarentena tem mostrado para a gente que é possível viver de outra forma. Né? Como foi dito já aqui, diminuiu a quantidade de lixo, diminuiu a poluição. O cara lá está reclamando que a empresa dele vai quebrar. Pô, mas o que se colhe de bom, né? Às vezes tem que ter algum sacrifício. A gente que é de uma classe mais simples, né? A gente está acostumado a ser sacrificado para obter resultados para terceiros. Né? Será que não está na hora dos terceiros se sacrificarem um pouco para ter resultado para nós, para todos? Né? Palmas, então, barraqueiros! Palmas! Vamos lá, põe aí, põe som aí para você. Põe áudio todo mundo. Será que na hora, eu vou repetir o que o César disse, será que não está na hora dos grandes entenderem, os grandes do capital, entenderem que também seria bom que eles se sacrificassem pelo povo, assim como o povo se sacrifica ao trabalhar por eles? Isso é uma invertida muito interessante, muito boa.
Vinheta, Pedro Maciel e Paula Feper. Edição, Fernanda Carlos Borges e Carlos Biagioli. Barraqueiros de hoje, César Silva, Ana Bueno, Ana Lu Coutinho, Apolo França, Cris Oliveira, Paula Feper, Sandra Barbosa e Fernanda Carlos Borges.